Boa noite mais uma vez. Vamos começar nossa reunião aqui de perguntas e respostas. Queremos saber de vocês se tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de compreender melhor da palavra de Deus, alguma coisa que ouviu, que leu, que não entendeu bem, ou alguma coisa que fica pensando assim a respeito das coisas do Senhor. Será que é como? Porque o Senhor fala isso? Porque o Senhor, os irmãos falam isso? Será que temos alguma? Vamos ver. Fique à vontade. Não tendo nenhuma, por enquanto, né? Se tiver, vocês podem ficar à vontade aí. Se lembrar alguma coisa, a gente pode fazer alguma pergunta, Dal. O que você acha para eles? Vamos lá. Cortou aí, Dal. É bom, vamos fazer as perguntas. Vou tentar puxar Pronto. uma aqui para a gente relembrar. Boa noite para a Michelle da Hora, que chegou também. E pode ficar à vontade, Dal. A gente vai aos poucos aqui conversando alguma coisa. Vou fazer uma pergunta direta. Logo, deixa eu ver aqui. Abraão foi pai de Isaac ou de Jacó? Isaac até chegou aqui também. Boa noite, Isaac. Nenhum nem outro, foi de Caim e Abel. E se foi longe, viu, Elton? Vamos repetir a pergunta. Vai de novo, Dal, por favor. Abraão, vamos lá, Abraão, ele foi pai de Isaac ou de Jacó? Vamos lá, quero ouvir respondendo aqui no microfone. Moisés, ô Moisés, e fala aí, Moisés, se você consegue lembrar, Abraão foi pai de Isaac ou de Jacó? Qual dos dois? Foi mal, confundi com Adão. Sem problema. Quero ver agora Moisés. Moisés levantou a mãozinha aqui. Fala aí, Moisés. Abraão foi pai de Jacó. É Isaac e Jacó. É Jacó. Abraão? É ja... Abraão? Não, a pergunta? Repete, irmão, de novo. Pergunta. Por favor. Abraão, ele foi pai de Isaac ou de Jacó? Isaac. É Isaac, irmão. Ó, Isaac está aqui, viu? Vou mandar Isaac fazer uma pergunta também hoje, viu, para as crianças, viu, Isaac? Bola é alguma coisa na cachola. Pensa aí, viu, Isaac, para perguntar aqui, viu? Aqui alguém respondeu Isaac, Well. Outro também, deixa eu ver quem respondeu Isaac. Ou foi Maria ou foi Cauã? Ou foram os dois juntos, combinado. Enzo confundiu, mas tem mais chance, Enzo.
Então, eu vou perguntar agora para você. Qual dos dois? Foi Isaac ou foi Jacó? Abraão foi pai de Isaac? Fale aí que cortou aqui. Isaac. Heloísa tá aí? Ah, tem aqui também Raquel. Raquel tá aqui. Rafaela também tá aqui, viu? E responde aí, Raquel. Ah, a Rebeca tá viajando, olha. Tá nos estrangeiros. Vamos lá, Raquel. Responde aí. Abraão foi pai de Isaac ou de Jacó? Já para a gente passar para outra pergunta, hein? E aí, Welton, o que é que você diz? Vou deixar com você, viu? Vou ver aqui no chat como é que tá aqui. Vamos ver, acho que Maria Cauã respondeu Isaac. Heloísa ainda não entrou. Moisés também. Acho que foi Isaac, né? Moisés foi Isaac. Então vamos ver. Vamos lá no livro de Gênesis. Vou pedir para compartilhar. Tô vendo aqui o Escolha, capítulo acho que é 17. 17. 17. Peraí. É 19, 17, 19. 7 Deixa dias. eu, deixa eu te achar aqui, que eu não tô te achando não. Tu tá em qual tela? Deixa eu ver. Ah, não Ah, tá pronto. Aí, compartilhando ainda não, né? vou compartilhar. Heloísa chegou aqui. Heloísa, boa noite. Boa noite, Heloísa. Vou fazer a pergunta para Heloísa, viu, Dal? Levanta, sobe um pouquinho aí. Esconde aí a pesca, a resposta. Heloísa acabou de chegar. Boa noite, Heloísa. A pergunta, Heloísa, você não ouviu, eu acho. Não sei se você conseguiu ouvir, mas era assim. Abraão teve um filho. Na verdade, dois, mas a gente está falando de um. Foi Isaac ou Jacó? Isaac. Ela respondeu Isaac, Dal. Será? Vamos ver quem vai ler aí, Dal. Escolhe um aí para ler. Eu escolhi Moisés. Moisés, fala aí, Moisés. Vai esse versículo. Gênesis 17, 19. É um amarelinho aí. E disse Deus: Na verdade, será tua mulher. Te dará um filho e chamará o seu nome de Isaque, que significa riso. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para sua semente depois dele. Olha aí, mais coisa para a gente relembrar aqui. Ó. Isaac significa riso. Olha, Isaac, você que está aí presente, viu? Seu nome significa riso. Que beleza, hein, Welton? Então, quem falou Isaac? Certa resposta. Amém. Agora, Welton. Veja você aí, vá, se tem pergunta. Eu vou ficar por aqui, por essa região aqui. Vou aproveitar que está aqui e vou escolher um aqui, viu? Sara tinha outro nome. Quem se lembra do antigo nome dela?
Essa é mamão com açúcar, viu, Dal? Que eu sou desses, eu só faço pergunta fácil. Olha, Elton, hoje tá mamão com açúcar. A gente vai ter que revisar esses negócios, viu, Elton? A cachola tá demorando de lembrar. Alguém levantou a mão aí. Moisés. Fala aí, Moisés. Sarai. Olha, saindo respostas quentinhas da hora. Maria e Cauã. Responde aí. O cara aqui também, Sarai, viu? Enzo Gabriel. Fala aí, Enzo. Pra gente passar já para Sarai. outra, viu? Sarai também. Olha aí, o Elton. Vamos tentar conferir? Vamos lá, eu já estou aqui com a Bíblia aberta pela região de Gênesis, passeando por aqui, e já vi aqui um versículo que vai ajudar a gente no 16, viu? Capítulo 16, deve ter outros aí, mas eu já avistei um aqui, e dá pra gente, vou pedir, deixa eu ver, agora eu vou escolher um, viu? Vou pedir Heloísa para fazer a leitura desse. Você consegue, Heloísa? Por favor? Consigo. Então o amarelinho aí, tá? Gênesis 15, ou Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Obrigado, Heloísa. Certíssima resposta. Essa turma tá com uma memória boa, viu, Dal? Tô achando que estão comendo queijo aí, viu? Lembrei de Polian agora. Pegando esse gancho aí, agora quero saber. Agar, Agar foi a serva de Sarai. Só para facilitar, ela teve um filho com Abraão, que era Abrão ainda. Qual era o nome do filho de Abraão, ou Abrão, com Agar? Qual era o nome do filho de Abrão com Agar? Nessa região, fazer igual ela. Ainda vou dar mais uma dica. Quem prestou atenção na leitura do outro versículo lá, que a gente leu que Isaac era filho de Abraão, aparecia o nome dele, viu, do outro. Estou colocando no chat aqui, Well. Estão dizendo aqui que é Ismael. Será, Dal, que eles estão assim afinados, afiados? Vamos ver, viu? Tenho dúvidas, tenho lá minhas dúvidas. Quem foi que Deixa eu dar, falou? dar uma olhadinha aqui rapidamente. Família Fonseca. Não, peraí. A de Isaac foi da outra, foi de Sara. Ah, família Marques respondeu Ismael. Família da Hora respondeu Ismael. E a família Fonseca aí também respondeu Ismael, viu? Eu tô começando a acreditar que estão certos. Mais uma vez, viu, Dal? Bora ver. Vamos lá, vamos abrir lá. Foi o 17, 19 aquele e o de Ismael é o 20, 17, 20. Tava pertinho Deu do outro. 17 e 20, né? Peraí. Agora você escolhe aí, Dal, quem vai ler pra gente esse. Esse aqui? É, eu acho que. Porque aí a conversa está sendo com Abraão, né? Ele fala de Isaac e agora ele vai falar do outro filho de Abraão aí, ó. Pode ler, ó, escolher alguém aí.
Porque no 22 fala, e acabou de falar com ele e subiu Deus de Abraão. Com ele Abraão ali, no caso seria. Então, pode escolher, dar alguém aí para ler para a gente. Deixa eu ver se vai querer ler. Você disse que é criança de 0 a 100 anos, né? Isso. Vou pedir para Gilcélia ler. Gilcélia, por favor, Gilcélia, pode ler esse versículo? E depois eu vou pedir outro também, viu? Tendo 16. Deixa eu ver se Gilcélia está aí ainda, ou ela foi tomar um cafezinho. Você está aí, Gilcélia? Você pode ler esse versículo para a gente? Acho que Gilcélia não está aí não, viu? Vou passar a bola para outra aqui. Rebeca. Rebeca, por favor, Rebeca, pode ler? Ô, Dal, boa noite. Desculpa aí, porque eu estava aqui na cozinha, mas eu estou ouvindo. Eu imaginei que você tinha um cheirinho aqui de café, viu? Você pode ler esse versículo para a gente, 17 e 20? Posso sim. Pronto. Gênesis 17, 20, não é isso? Isso, amarelinho aí. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui, o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar, grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Muito obrigado, gente. Agora Nada. vamos aqui. O capítulo 16. Aqui eu vou chamar Enzo. Enzo, lê esse aí, Enzo. Irei. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e tinha uma severa egípcia, cujo nome era Agar. Agora vamos para o 16. 16 não, para o 15. Pode ler, Enzo. Continue. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que teve o Agar, que tiverá Agar, Ismael. Aí, Welton, com você. Certíssima resposta mais uma vez. Eu acho que a gente tem que aumentar o grau aí, o nível de dificuldade, porque senão eles vão acertar todas aí, viu? Não sei se Isaac tem alguma pergunta. George. Ajuda aí, vamos testar aqui a memória da criançada. Já que não fizeram, eu vou fazer mais uma pergunta. Qual era o nome? Hoje tem só negócio de família, viu? Quais eram os nomes dos filhos de Noé, aquele que construiu a arca, teve o dilúvio? Quais eram os nomes dos filhos de Noé? Foram 3. Vamos ver aí, viu? Sem cães da fé. Olha o Elton. Quem foi que falou aí? Eu, Rafa. O Elton. Rafaela. Puxa, que bom, viu? Deixa eu ver quem mais aqui. Fala aí, Moisés, vá. Será Repete que a aumentou o pergunta pra nível mim, por demais? favor. Não, né? Tá difícil não. Só botar a cachola para funcionar. Ó, saindo respostas quentinhas do forno. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
E aí, Welton, será que já responderam certo para a gente passar para outra pergunta? Vamos fazer várias perguntas que parece que a cachola aí tá um pouco devagar e tem que funcionar mais rápido. É Sem, Cã e Jafé. Tá certo mesmo, Welton? Pra mim tá mudo aqui. Não sei se estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, tô. Agora sim. Não. Será que já acertaram? Que a gente já passa para outra, hein? Vamos ver que aqui tem pergunta. Se não tiver, a gente vai fazendo. Vamos lá. Temos três respostas. Família Fonseca, deixa eu ver. Não. A família Marques, sem Cã e Jafé. Família da hora, sem Cã e Jafé. Respostas já aqui no chat. Quem mais quer responder? Quem mais quer arriscar? Antes da gente ir lá conferir, pode ir, Dal, aí abrindo aí. Enquanto, se tiver mais alguma resposta, pode levantar a mão, pode abrir o microfone e falar ou escrever no chat. Quero ouvir a voz de Heloísa. Heloísa do Google. Fala aí, Heloísa. Quais os nomes dos filhos de Noé? Sem Cã e Jafé. Tá certo, Elton? Fala aí que agora a gente vai revelar aqui, viu? Eu acho que acertaram. Eu acho que acertaram. Certíssima resposta. Quer escolher um aí, o Elton? Vamos lá, eu vou escolher aqui. Enzo, não sei se já voltou. Voltou, Enzo? Quer ler pra gente? Esse não tá aqui, não. Então vou Daqui a escolher pouco outra ele deve. aqui. Vamos lá, vou ver se Maria tá por aí. Será que Maria tá por aí? Vamos ver. Você pode ler pra gente, Maria? Oi, irmãos, passo sim. Vamos lá, o amarelinho aí. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a 100 cães de Jafé. Certíssima resposta. Noé jovem ainda, ó. 500 anos. Novo, novo. Um pouquinho mais novo que você, o Elton. Jovem ainda. Teve 3 filhos aí. Certíssima resposta. 100% de aproveitamento hoje aqui. Todos acertaram, todas até agora. Maravilha. Vamos para a próxima. Olha aí, Enzo voltou. Cadê vocês? Vocês não vão perguntar, não? Vocês não perguntarem, a gente pergunta. Tem que aproveitar o tempo, Elton. Vamos botar a cachola para funcionar. Vamos lá, fiquem à vontade, façam suas perguntas, senão a gente vai seguindo aqui perguntando e vocês vão respondendo. Isaac, George, os irmãos aí, se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Isaac não tá aí, não. Não sei se George tá. Vou fazer uma pergunta. Davi, para defender as ovelhas, que ele era pastor de ovelhas, ele matou 2 animais. Acho que é isso mesmo, né, Welton? Foram 2, não foi? Para me lembrar aqui. Eu acho que sim, vou dar só uma conferida, mas eu acho que é isso mesmo. Quais foram esses animais? Alguém lembra?
também já colocou aqui que matou um. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Um urso e um leão. Ai, olha. Quem mais vai falar aí? Vamos lá, Heloísa. Vamos lá. Quem falou aqui foi? Chat. Foi Marica ou Anju. Essa dupla aí. Dupla de dois. Abre o microfone aí quem quiser. Enzo, Moisés, Heloísa. Vamos testar cachola. Davi, que se tornou rei, né? Davi. Antes ele era pastor de ovelhas. E para defender as ovelhas, ele matou 2 animais com as próprias mãos. Quem é que lembra? Vamos lá, Rebeca. Não, Rebeca não, porque tá é Raquel. E Rafaela. Gostei, viu, Rafaela? De ouvir, viu? Já lembraram? É um urso e um leão. Quem foi que falou aí foi Moisés, foi, ou foi Enzo? E aí, Welton? Eu vou achar aqui o versículo. Eu vou falar para Eric que mas ele tá precisando ler a Bíblia, viu? Para ficar assim, igual essas crianças, assim, afinado, viu? Tô achando, viu, Dal? Eu já pesquisei aqui, lá em 1 Samuel. A gente vai dar uma conferida. Já dei uma pescada aqui. Encontrei um versículo que vai ajudar a gente. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do 34 a gente vai saber se vocês acertaram. Mas eu tô achando que mais uma vocês acertaram. 17 a partir do 34 a gente já vai conseguir encontrar a resposta. Só precisa encontrar quem vai ler esse aí. Rebeca. Rebeca não, Raquel. Pode ler, Raquel. Posso ler sim. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Enzo, 35 agora, Enzo. E eu saía após ele, e o feria, e eu livrava da sua boca. E, levantando-se contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e eu feria e o matava. Moisés, o 36, Moisés. Assim feira o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircuncioso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Aí, Welton. Rapaz, esse Davi era forte ainda. Um urso e um leão. Devia ser assim, Se, uns 4 se metros de fosse altura. Esse. Eu hein? corria. Acho que eu nem corria, desmaiava. Não dava nem tempo.
Então, quem falou o leão e o urso e o leão, acertou. Que beleza. Estão bem, viu? Será que estão recebendo ajuda de universitários aí? Eu, Elton. É bom um apoio moral, né? Apoio moral para as crianças aí, se tiver, é bom. Bom, Dal já saiu lá da região de Gênesis, foi mais para o meio da Bíblia. Então eu vou aproveitar, vou caminhar um pouquinho mais para frente e vou fazer uma pergunta para vocês, viu? Essa eu acho que é fácil também, vocês já ouviram bastante, a gente já falou bastante. Eu vou perguntar, quem souber pode responder. Depois eu vou pedir Dal para escolher um versículo que ajuda a gente a encontrar a resposta. Quem sabe explicar ou responder ou dizer o que é graça? O que é graça? Quem entende? Quem consegue explicar aí? O que seria graça? A gente ouve, né? A gente lê a Bíblia, vê várias vezes essa palavra, ouve os irmãos conversando, fala muitas vezes dessa palavra graça. Quem saberia responder o que significa graça? Já temos resposta, não? Só não sei se está certo, eu não garanto nada. Temos que pesquisar, temos que ler uns versículos, mas temos respostas aí já. Quem mais se arrisca? O que significa a palavra graça? Esse termo que a gente sempre ouve, lê, conhece. Muito bom aqui, ó. Já falaram assim. Ó. É um favor imerecido. E George disse que também tem uma pergunta depois dessa, viu? Olha só, temos resposta. Vamos saber se mais alguém conhece mais alguma resposta, se refere à graça, que quer responder, colocar no chat ou falar no microfone aí o que seria. Vamos ver aqui, família Marques respondendo algo que não merecemos, mas o Senhor nos dá. Mais alguém tem resposta? A tira-teima, vamos saber a tira-teima, né? Quando tem assim um, dois, aí a gente vai para a terceira para travar, tirar a dúvida. Será que tem mais alguma resposta? Heloísa, família da hora, respondeu aqui um favor imerecido que o Senhor fez pela humanidade. Agora aqui eu vou pedir para Dal desdobrar mais um pouquinho aí sobre essa resposta. Primeiro dizer se está certa a resposta, se vocês acertaram, se vocês erraram, e depois eu vou pedir para ajudar aí, destrinchar um pouquinho aí e trazer algum versículo que explica também, alguma coisa assim. Viu, Dal? Ajuda nós aí. Primeiro, tá Pronto. certa a resposta, será? Resposta certa. Olha o joinha. Que beleza! E também, como o Elton falou aí, a gente discorreu um pouco desse assunto da graça. Rapidinho, viu? Que tem mais uma pergunta. Então, graça realmente significa isso aí. Um favor que Deus nos faz, porque Ele quer fazer isso, e se a gente merecer aquele favor. Mas Deus, assim mesmo, Ele quer
fazer esse favor para a gente, ele nos dá esse favorecimento, a gente é beneficiado, a gente está sendo cuidado por Deus, ajudado por Deus, porque ele quer fazer esse favor para a gente. Mas, na verdade, pelo fato da gente ser muito rebelde com Deus, a gente não merecia, porque a gente não queria saber de Deus, a gente era inimigo de Deus, mas Deus não levou em conta isso e quis fazer um favor para a gente. E que favor é esse? Foi um favor de nos salvar, porque a gente já estava numa situação de perdidos. Então Deus quis, gratuitamente, sem cobrar nada da gente, sem exigir nada da gente, ele aí fez esse favor de nos salvar, e aí esse favor se chama graça, porque vem dele. É ele mesmo que nos dá a fé, para a gente crer no Senhor Jesus, é ele mesmo que nos dá a vida do Filho dele, que está em nós, e quando a gente crê também no Senhor Jesus Cristo, ele também nos dá o Espírito Santo que sela a gente, tudo isso é graça. É Deus dando para a gente, aquilo que a gente nem merecia, porque a gente era muito mal com Deus. Agora também a graça tem um outro aspecto, tem outra coisa que Deus também faz por nós. A graça de Deus também nos dá um poder para suportar dificuldades. Quando a gente está passando com uma certa dificuldade, aí Deus age em nós com graça, ou seja, nos dando um poder para a gente suportar aquela aflição que a gente está tendo. E aí a gente passa por aquela aflição com alegria, porque Deus sustenta a gente. Então, graça é isso. Primeiro, é um favor que Deus nos dá. Imerecidamente, um homem nunca mereceu, porque se Deus não quisesse salvar um homem, Deus não salvaria. E isso seria o quê? Justo, porque ninguém queria saber de Deus. Agora, vamos ver um versículo aqui. Porque vem de Deus a salvação. Efésios 2, versículo 8. Versículo 8 tá bom. Pronto. Vai chamar quem para ler, El? Eu vou repetir aqui, viu? Deixa eu olhar na minha organização organizativa, organizada, organizacional. Vou... Heloísa novamente. Vamos ver se ela está podendo ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Minha mãe me fala muito desse versículo. Maravilha. Então aqui, homenagem a João Miguel, que não pôde estar aqui hoje. Aqui, 1 quintilhão de joinhas aí. A Heloísa e todos vocês que responderam e acertaram, viu? Tá vendo aí? Pela graça, vamos pegar essa partezinha aqui, o porquê é porque tem um assunto antes. Pela graça, nós somos salvos, que é esse favor de Deus. Ele quis nos salvar. Ele nem precisava, mas ele quis, porque ele estava pensando no filho dele, quis agradar o filho dele, que Deus amou tanto o filho dele, e Deus também nos ama. Mas, por justiça também, se ele não quisesse salvar o homem, Deus seria justo. Mas ele excedeu essa justiça, salvando o homem, fazendo o quê? Entregando o filho dele para nos salvar. Tudo vem de Deus. Pela graça sois salvos. Gratuitamente. Aí Deus usou uma coisa para que a gente cresça. Por meio da fé. Deus aí deu fé para a gente. E quando a gente recebeu a fé de Deus, aí a gente, quando ouviu
o evangelho, a palavra da verdade, a gente, eu creio. Por que a gente creu? Porque Deus deu fé para a gente. E é por isso que ele fala. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Dom pode ser um presente. Quando alguém faz aniversário aqui, que ganha um presente, pagou pelo presente? Vou perguntar a Enzo. Ô Enzo, quando você fez o aniversário, que você ganhou um presente, você pagou pelo presente, Enzo? Não. Então a pessoa lhe deu de graça, porque quis, né? Gostando, amando você, e aí te deu um presente. Então um dom também é isso. É um presente de Deus para nós. É por isso que a graça é um favor de Deus sem a gente merecer. Fala aí, Well. Até aqui. Certíssima resposta das crianças. Bem explicadinho aí, mastigadinho. E vamos ver George agora. Temos mais aqui 6 minutinhos. Pega leve com as crianças, viu, Jorge? Até dá hoje, tá mamão com açúcar, viu? Não venha estragar a festa das crianças hoje aqui, que já acertou 100% das perguntas. Vamos ver. Eu acho que a minha tá um pouco pesada, viu, irmão? Mas vamos lá. Deixa eu perguntar. Quem sabe, mais detalhe, crianças. Vocês podem responder com o versículo. Se conhecer a passagem, o versículo, vocês podem responder, certo? Pedir ao irmão para poder colocar. Aí até ler também, vocês lerem. Quem sabe o que é fé? Pode até falar com as próprias palavras, para a gente depois ver o versículo lá. Alguém assim pensa assim, o que seria fé? Em Enzo, Moisés, Raquel, Rafaela, Heloísa, Maria, Cauã, Moisés está aqui. Vocês podem falar assim, eu penso que a fé é assim, 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 assado. Fala aí. O Elton, a gente vai ter que fazer as revisões aí, viu, Elton? Fala com o Eric. Vou falar, viu? A Heloísa falou aqui, hein? Raquel falou assim, a confiança em Deus. Fé é crer e confiar em Deus, independente de tudo. Quem falou aqui agora foi a Heloísa. Olha, tá começando a sair, viu, Dal? Vamos ver aí. E aí, Enzo, o que é que você pensa do que seja fé? Hein, Enzo? Consegue falar alguma coisa? Bora sem tentar ver no dicionário. Ó, fé é quando a gente crê que existe alguma coisa ou que alguma coisa possa fazer bem pra gente sem ver. É que nem aquela expressão que utilizam. Crer sem ver a quem. Olha aí, George, acho que você já pode
Agiliza agora, hein? Já foi a terceira. Pronto. Então vamos lá, vamos lá. O irmão pode abrir capítulo 11 de Hebreus? Agora vamos ver. Dá o Elton, vocês querem escolher alguém para ler? Vou escolher aqui. Eu vou pedir Dal só para abrir o versículo aí, para a gente ver outras versões tudo junto aí. Acho que quando clica em cima do versículo aparece as outras versões do versículo. No azul, no versículo não, quando clica no aí no azulzinho aí. Pronto. Quer escolher? Dá alguma criança para ler? Fica à vontade. Eu quero escolher uma criança. Paulo da hora. Eu? Você. Vamos ver se o Daniel diz. Ora, até o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Não, esse é o versículo 1. Não, só esse aí. Tá todos igual, né? Dá tudo igual, né? É praticamente tudo igual. É, tudo igual. Aí tem uma TV aí um pouco diferente. E aí, praticamente, as crianças acertaram, viu? Eu achei que ia ser meio complicado para elas responderem, mas as crianças estão afiadas. Hoje, Paulo Mas aí, conseguiu aí a fé, George. Como é que você vê também? Explica aí para a criança aí. é praticamente o que vocês responderam aí, crianças. A fé, ela não depende de ver para crer, né? Não depende de sinais, de maravilhas, de coisas visuais. Ela crê simplesmente sem ver. E ela também é capaz de crer naquilo em que vai acontecer ainda no futuro. Quer um exemplo também, crianças? A gente sabe que a gente é salvo crendo no Senhor Jesus pelo que ele fez por nós lá na cruz. Aí eu pergunto a vocês, vocês viram o Senhor Jesus morrendo naquela cruz? Estavam lá presentes? Exatamente. A gente não viu, nenhum de nós vimos, né? E nem o que o Senhor passou, né, diante de Deus ali, né, que é o momento que ele sofreu, recebeu sobre si os nossos pecados e recebeu o juízo, sofreu o juízo em que nós merecíamos ali na cruz. Nós não vimos e não temos noção do que é isso. Mas a gente crê pela fé que o Senhor fez isso, por quê? Pelas Escrituras, que elas nos mostram, né, Deus, por meio de sua palavra, ele fala o que aconteceu e a gente, pela fé, a gente crê que estamos salvos por isso. Esse é um exemplo de fé. Que maravilha aí. Tá vendo? Então, fé. Tá lendo aqui. Eu vou ler esse John Nelson Dark. Ora, a fé é a prova
das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, essa prova aí não é aquela prova de escola que a gente vai fazer, botar o papelzinho lá na frente e aí a gente começa a responder, né? 2 mais 2 igual a 4. Não é essa prova, não. Essa prova aí está dizendo assim, é certeza de aquilo que a gente está esperando vai chegar. É verdade mesmo. Assim como a gente está conversando aqui pelo Meet, como está acontecendo essa reunião, não está acontecendo? Você quer ver? Eu vou falar com Enzo. Enzo, diz um oi aí, Enzo. Oi. Pronto, aí. É verdade, é real. Então a fé, ela diz, isso existe, mesmo sem ver. O que vem, eu não estou vendo, mas Deus falou na palavra dele, então eu creio, porque eu tenho certeza que Deus existe, e aí é por fé. Então a gente crê no que Deus está dizendo. Aí diz assim, ora, a fé é a prova, ou a certeza, a convicção das coisas que se esperam. O Senhor Jesus um dia vem. Com certeza. Pode ficar aguardando que ele vai chegar. Ele vem. E a prova das coisas que se não veem. Tipo assim, a gente nunca viu Deus, mas com certeza Deus, ele existe e a gente está lendo a palavra dele aqui. É ele falando por esse livro aqui que a gente chama de a Bíblia. Né, Welton? Isso, e tinha um discípulo, que eu estava lembrando aqui, um discípulo do Senhor que estava com a fé meio assim, meio fraca, viu, Dal? Eu vou pedir permissão a vocês, já passou 5 minutinhos para a gente ir lá em João, para ver como era o nome dele. No capítulo 20, a partir do versículo 24, a gente vai ler rapidinho para não ficar tarde. Olha só. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Aqui o Senhor tinha ressuscitado e já estava começando, depois da ressurreição, ele aparecer para alguns discípulos, né? Para Maria Madalena, depois apareceu para outros, e aí ele aparece mais uma vez. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então aí ele estava duvidando, falou: Não, eu só acredito se eu ver. E oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados ou felizes os que não viram e creram. Então, Tomé aí estava, né, vamos dizer assim, com a fé meio duvidosa. Ele estava querendo ver, né, para ter certeza. Mas isso aí não é fé. Fé é o que a gente viu lá. E os irmãos explicaram aí. É quando a gente crê, tem certeza daquilo que a gente não vê. Né? Porque se eu ver, então já não é fé mais. Né? Eu estou vendo, está ali na minha frente, então não é fé. Então fé é o que é a certeza, como o Dal falou aí, das coisas que a gente não vê. Mas por fé a gente crê que é.
E também essa certeza não é algo como a gente, por exemplo, a gente pode falar algumas coisas, né, aqui. Ah, amanhã eu sei que tem aula, né, por exemplo. Tem uma certa certeza, assim, que tem aula amanhã. Não, porque as coisas podem mudar, né, a circunstância pode mudar. Na verdade, a gente fala as coisas aqui na Terra, nossa vida, falando se o Senhor permitir, né, acontecerá isso ou aquilo. Mas essa fé, essa certeza, como o irmão estava falando, né, que é a fé, é uma certeza absoluta, sabe? A fé, ela é uma certeza absoluta, que não tem sombra de dúvida nenhuma, que a gente pode descansar sem medo algum, sabe? E também, criança, esse versículo que o irmão leu aqui, isso aqui é algo que é direcionado a gente, o Senhor está falando de nós. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, os discípulos ali, aqueles que estavam perto do Senhor, eles viram o Senhor, conheceram o Senhor pessoalmente, né? Andaram com o Senhor, mas nós que não vimos o Senhor, mesmo depois da o Senhor ter ressuscitado, né? Que eles presenciaram também a ressurreição do Senhor. Nós não vimos essas coisas, mas nós cremos e somos bem-aventurados, né? Por isso, somos felizes, né? Devemos nos alegrar por isso, né? Prontinho, Elton, prontinho, George, prontinho, irmãozinhos, irmãzinhas. Chegou agora o nosso horário. Dá para ir até 21h10, sem problema. Mas agora vamos ter que encerrar a nossa live. Já chegou o horário. E foi muito bom hoje também, né? Como sempre, a gente aprendendo mais um pouquinho. Nas próximas, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, anota a perguntinha, para quando chegar no dia, vocês fazerem a gente ficar aqui botando a cachola para funcionar. E vai buscar na Bíblia a resposta certa. É isso? Vamos lá. Vou tirar aqui a gravação e pedir ao irmão George para agradecer.